Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, iremos ver um outro exemplo de derivada total. Nesse caso, nós estamos trabalhando com uma função f, em que temos x1 e x2 e v. Então, y depende de três variáveis. Mas x1 é função de v e x2 é função de v também. Assim, se desejamos calcular a derivada total dy dv, devemos considerar todos esses efeitos. Vamos fazer um diagrama para exemplificar. Temos v, uma variação em v levará uma variação a x2, x1 e, como v está na própria função f, há uma variação em y. x1, x2 e vamos colocar o y aqui no final, porque v também está na função y, depende x1, x2 e v. Temos que uma variação em v terá um efeito direto sobre y, porque ele está dentro da função f, mas um efeito indireto, na medida em que vai alterar o valor de x1 e x2, e estes, por sua vez, é que irão alterar o valor de y. Essas variações podemos representar como derivadas, como x1 e x2 dependem de apenas v, temos uma derivada ordinária, vx1, e aqui vx2. Como estamos considerando o efeito indireto, ou seja, o efeito de v dentro da própria função, uma variação em v, ΔV, que agora é uma derivada parcial, porque y depende de três variáveis, altera o valor de y. E temos o efeito parcial de x1 e x2, uma derivada de x2 alterando o valor de y, e uma variação de x1 alterando o valor de y. Temos então um efeito indireto e um efeito direto. Assim, devemos escrever a expressão para a derivada total de y em relação a v, combinando os efeitos. Aquelas variações sobre o mesmo caminho, vamos pensar assim, devem ser combinadas como um produto. Então, temos uma variação em v sobre x1, uma variação de x1 sobre y, mais agora x2, então uma variação de v sobre x2, a derivada parcial x2 em relação a y. Então, estas retratam o efeito indireto. E, por fim, nós temos a derivada parcial de y em relação a v, que é o efeito direto. Vamos considerar, então, como exemplo, essa equação em que y é igual a 2x1 mais 3x2 ao quadrado mais 5v ao cubo, mais x1 é igual a 2v ao quadrado e x2 é v ao cubo mais 2. Então, primeiramente, devemos calcular dy dx1. A equação para y, derivando em relação a x1, temos 2. Agora, derivando x1, então devemos procurar a equação x1 e derivar essa equação em relação a v. Nesse caso, derivando em relação a v, teria o 2, desce o 2, 4, v, mais, agora derivo y em relação a x2, x2 está aqui, derivando em relação a x2, terei 6x2.
mais a derivada de x2 em relação a v. Então, vamos olhar, eu tenho x2, a equação aqui, eu vou derivar em relação a v, terei um valor de 3v ao quadrado, mais dy em relação a v, então eu devo olhar para a equação y, é o que está em cima, e derivar em relação a v. Terei 15v ao quadrado. Perceba que eu tenho x2 aqui na derivada total. Eu devo substituir x2 pela equação dada anteriormente. É igual a 2v ao quadrado. Assim, temos a derivada total dy dv igual a 8v, multiplicando, mais 18v ao quadrado, substituindo x2 por 2v ao quadrado, mais 15v ao quadrado. Tenho, então, 8v mais 36v à quarta, mais 15v ao quadrado. Ou organizando, do maior expoente para o menor, tenho 36v à quarta, mais 15v ao quadrado, mais 8v. Essa, então, é a derivada total. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.